Usando, entendendo o que estamos fazendo aqui. E sabemos que tudo passa, e passa muito rápido. Que possamos cada dia olhar ao redor e agradecer a Deus por tudo. E com a oração do Pai Nosso, iniciamos o nosso Evangelho de hoje. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Boa noite, gente. Tudo bem? Em casa, tudo bem também? Qualquer coisa, acione aí se não estiverem vendo, verificando, tá? Bom, hoje eu quero falar um pouquinho sobre o momento que a gente está vivendo. Um momento que, mais que necessário, a gente buscar despertar o nosso lado espiritual para tudo aquilo que a gente vive. Porque, afinal de contas, aonde a gente vive na nossa sociedade, a gente caminha sempre com dois pilares importantes, que é o pilar material e o pilar espiritual. E ao longo do tempo, as pessoas, em função das religiões maiores, acabaram separando isso. A gente não pode separar corpo de espírito, né? Então, já iniciei aqui trazendo esse trechinho que diz o seguinte: andei enquanto tem luz, para que as trevas não vos apanhem. Ou seja, lá no capítulo 12, versículo 35, Jesus já dizia que se você não tem luz, você não consegue andar, porque você não enxerga para onde vai. Você está num labirinto e não sabe para onde ir. E por isso que fica o recado inicial da minha fala de hoje, é o quê? Que a gente tem que acordar. E quando eu falo aqui, espíritos sonolentos, é hora de acordar, vamos lembrar que todos nós somos espíritos. A diferença de quem está desencarnado para nós é o corpo físico. E é sobre isso que eu quero falar, sobre essa dualidade que, na verdade, não existe. Então, está na hora de acordar por uma série de fatores bem importantes que eu também vou conversar hoje aqui. Bom, trazer uma metáfora aqui, a verdade ela é como o sol, né? Ela tem que ir aparecendo aos poucos, ela nasce, então o sol quando ele nasce de manhã bem cedo, ele é mais tranquilo, você consegue olhar para ele, e o sol do meio-dia você não consegue olhar para ele. Assim é a verdade sobre o mundo espiritual. As pessoas têm que se acostumar aos poucos, né? A gente estuda a doutrina espírita aí há tempos e tal, e não é para todas as pessoas que eu consigo falar algumas coisas, né? Como eu falo aqui. Ele está aqui, está apto para escutar aquilo ou está esperando escutar algo nesse sentido. Né? Porque é como o sol, né? Tem gente que está preparado para o sol da manhã, tem gente que está preparado para o sol do meio-dia, de certa forma, e tem gente que ainda está no escuro e não está preparado para nenhum tipo de raio de sol. E aí entra a questão do livre-arbítrio, da gente deixar cada um caminhar com as suas pernas. Mas quando as pessoas procurarem ajuda ou pedirem qualquer tipo de coisa, que a gente possa atender, mas quando pedirem. E cada um tem o seu momento para entender as coisas na vida, né? Então, veja, a gente vai se acostumando com o sol, vai olhando aos poucos, porque se você olhar direto para o sol, você cega. Então, a verdade é como o sol. Ela tem que ser colocada em pílulas. A gente aprendeu isso com quem? Com Jesus. Ele veio falando por parábolas, falava um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e logo mataram ele. Você imagina se viesse ele falando direto tudo que ele tinha para falar, iam matar ele com 10 anos de idade, não com 33. Então tem que ir aos poucos. E ao fim do dia, o sol vai embora para renascer outro dia. E é uma das principais leis naturais, que é a lei da reencarnação. Observe na natureza, tudo tem um ciclo. Assim como o nosso espírito, o nosso corpo. A gente vai reencarnando em vidas, reencarnando em processo, assim como acontece com o sol. Ele vai embora no final do dia, mas ele sabe no outro dia ele vai voltar, né? Com uma outra situação. Então, feliz de quem aproveita a claridade do dia para realizar tudo aquilo que precisa, né? Aqui tem um outro trecho que diz o seguinte: geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol, põe-se o sol, volta ao lugar, tudo nasce de novo, né? A gente vai embora daqui, a gente volta para cá, a terra continua aí. A gente está no processo de avançar o desenvolvimento da nossa terra, basicamente e diretamente relacionado a nós,
né? Seres encarnados que aqui estamos. E assim acontece com a verdade sobre o mundo espiritual e a reencarnação. Por que eu falo a reencarnação? Porque dentro da doutrina espírita, os principais pilares, e a reencarnação é o principal deles, é aquele que traz mais tabu e aquele que traz mais diferença de interpretação entre religiões, né? E aí só 1800 e alguma coisa que o espiritismo vem para dizer, olha, você vai voltar para cá no outro corpo, preservando a sua essência de ser espiritual, uma nova família ou não, ou uma nova situação dentro de uma mesma família, se aproximando daqueles que você tem afeto, mas conservando a sua espiritualidade. Esse processo de reencarnação é aquilo que de mais importante tem dentro da doutrina espírita. Por isso que todas as palestras que eu faço aqui, tem uma delas que eu falo só de reencarnação, mas em todas elas tem que falar um pouco de reencarnação, porque é a essência de tudo. Se não existe reencarnação, não tem doutrina espírita, não tem amor, não tem justiça, não tem nada. A reencarnação é um pilar para isso tudo. E o espiritismo é a única doutrina que não se deteve nunca numa marcha. Existem religiões que ainda estão presas lá no passado, né? Lá no Antigo Testamento, ou em dogmas que não fazem mais sentido hoje em dia. E a doutrina espírita ela vem se renovando, né? Por mais que tenha alguns espíritas que ainda estão presos no passado, né? Tipo, é só isso que presta, é só aquilo que presta, né? Criando dogmas, a própria doutrina ela vai se transformando com o passar do tempo, e assim ela está sempre em evolução. Então, veja, exemplo disso, né? Muitos lá no passado já trouxeram a verdade antes do espiritismo. Então, o espiritismo não é o melhor de todos, não é o melhor nem o pior, ela só decifrou de um jeito, tá? Porque lá no lado espiritual, tudo é espiritualidade, não interessa a religião, né? O espiritismo só decifrou desse jeito. Os indianos já tinham trazido a verdade em algum nível, os egípcios também, os gauleses, os gregos, os persas, todos eles, né? Os grandes pensadores da filosofia, Platão, Aristóteles, todos trouxeram a verdade no plano espiritual na sua interpretação para aquele momento. Então, o espiritismo não traz isso novo. E muitos ainda têm uma tendência à ortodoxia, né? Então, o que a gente faz na doutrina espírita? É desconstruir isso, quebrar esses dogmas, escutar as pessoas, entregar a verdade para as pessoas em pílulas, de acordo com a sua experiência de vida. E mais importante, a verdade que é dita pelos espíritos, a verdade que vem do plano espiritual, através de diversas formas que a gente já conhece. Veja como o espiritismo é uma doutrina jovem. Só em 1864, o nosso evangelho, segundo o espiritismo, ele surge, que Kardec começa a publicar as 5 principais obras da nossa doutrina, né? Então, 1864 anos depois que Jesus encarnou aqui na Terra, é que a gente tem, assim, um texto que fala de maneira clara, aberta, sobre a verdade referente ao plano espiritual, ditada pelos espíritos. Então, ele tem que esperar todo esse tempo de transformação. E isso tem um porquê, né? Então, ser espírita, quem vive espírita, né? Então, eu tenho na minha família que é espírita e vive isso. O que é? É não parar de buscar, é estudar o tempo inteiro. É procurar as obras adequadas, estudar, ajudar aqui na casa, ajudar na caridade, de certa forma, e, com isso, desenvolver a maturidade do intelecto. Porque a maturidade intelectual de quem atua na casa espírita está diretamente envolvida em 2 situações: na caridade e no que ela estuda da doutrina espírita, né? A humanidade, até meados do século XIX, era impedida de pensar em função das religiões que dominavam o povo. E aí chega o espiritismo, que, na verdade, espiritismo é uma religião? Espiritismo é filosofia? Espiritismo é ciência? Se não tiver uma dessas 3 coisas numa informação que você tem, ela não tem base no espiritismo. Então, o espiritismo não é uma doutrina esotérica, né? Tem gente que acha que é uma doutrina esotérica, que faz isso, faz aquilo. Não é isso. Não. O espiritismo é uma mistura de religião, de ciência e com filosofia. Filosofia é o estudo da vida, entender aonde a gente está, por que a gente está aqui, para onde que vai. A ciência, entender cientificamente por que o espírito está encarnado nesse corpo, entender cientificamente como acontece o processo reencarnatório. Então, não tem nada de misticismo, né? Tem várias obras, então, a gente trabalha aí nos cursos de médium, nos cursos de passe, estudado obras como o Livro dos Fluidos, que trabalha com
o processo do magnetismo, de todo esse processo, enfim. Então, tem base na ciência. Se fugir da lógica, duvida. É isso que a gente fala. Se é raciocinar, fugiu da lógica, duvida. Se não tem embasamento, duvida. Né? Porque a própria internet tem muita coisa que se diz espírita e não é. O pessoal acha que interpreta de um jeito e vira terapeuta e começa a cobrar, e não é. Entendeu? E não é. A doutrina espírita ela é pura, ela é gratuita, ela serve para a gente estudar, trocar informação, como a gente está fazendo agora, e para seguir evoluindo como espírito. Porque se a gente evolui como espírito, o corpo físico melhora, a vida da nossa família melhora, a vida das pessoas que a gente convive melhora, porque você se torna um ponto de luz que vai contaminando, no bom sentido, aqueles que estão ao teu redor. Né? Então, o espiritismo no Brasil, só para a gente entender um pouquinho isso aqui. Desde o descobrimento do Brasil, os espíritos começam a reencarnar aqui, na maioria pela simplicidade. Então, tem uma diferença bem importante. Por que a gente olha assim, né? O espiritismo ele nasce na França, com Kardec, lá em Paris. E aí, hoje, lá em Paris, não se fala em espiritismo, não tem, ninguém conhece, né? Não faz sentido, né, para eles, porque lá caminhou num outro sentido. Mas e por que no Brasil, hoje o Brasil é a pátria do espiritismo, onde tem maior adepto do espiritismo, aonde que essa religião se desenvolveu foi aqui. Então, nasce lá, com Kardec, depois Kardec reencarna com Chico Xavier aqui. Por quê? Porque aqui, desde o descobrimento do Brasil, são espíritos mais simples que reencarnam, e quanto mais simples a pessoa, mais ela está ávida para receber o conhecimento, porque tem menos orgulho de dizer, eu sei tudo, né? Então, isso aconteceu no Brasil por causa disso, né? Os espíritos mais arraigados pelos preconceitos cultural, racial, monarquia, aquela coisa que a gente vê nas séries de TV e tal, esses acabam reencarnando lá no Velho Mundo, né? Na área da Europa e principalmente aqui na América do Norte e nos Estados Unidos, que aí eles estão presos antigos às tradições. Então, você vai ver muita ortodoxia, muita aquela coisa pesada das religiões obrigatórias nos Estados Unidos e em parte da Europa, mas principalmente nos Estados Unidos. E no Brasil, o espiritismo é uma coisa mais leve tomando conta, né? Veja que quando Portugal descobriu o Brasil, eles trouxeram o catolicismo para cá. E com isso, a miscigenação de raças e a soma dessas duas coisas fez o espiritismo se desenvolver tão bem aqui. É por isso. Veja, normalmente, quando eu encarno no Brasil, na próxima reencarnação, eu volto para o Brasil. E próximo do local onde eu estou e da família que eu estava. Porque a gente se aproxima das pessoas enquanto espírito por amor ou por ódio. Você odeia uma pessoa até o fim da vida, você vai reencarnar de novo próximo dela, até você aprender que tem que amar ela, né? Amar é uma palavra forte, né? Porque é difícil amar, né? Alguém que você odeia tanto, mas tem que fazer exercício, pelo menos para treinar o processo, você não reencarnar perto dessa pessoa de novo, né? Tá? Então, isso tem que acontecer. Veja, então, Portugal chegou aqui, trouxe a religião católica, né? Por isso, veio junto a palavra de Cristo com o Novo Testamento. Os ingleses, a grande maioria protestante, acaba reencarnando lá nos Estados Unidos o Velho Testamento, que é uma coisa mais pesada, mais dura, olho por olho, dente por dente. Né? Então, por isso que a gente vê essa diferença espiritual entre esses países. Veja que nações muçulmanas, por exemplo, o nome Maomé é considerado superior a Jesus. E não existe superior e inferior. Né? Então, se uma dessas nações tivesse chegado ao Brasil antes dos portugueses, a doutrina espírita não ia acontecer isso. Então, veja, a gente deve a Portugal, olha que interessante, a gente deve a Portugal o processo do Brasil ser o coração do espiritismo no mundo. Porque eles trouxeram essa ideia cristã, que os índios, antes de 1500, não tinham. Não estou dizendo que eles eram errados, mas era questão cultural. E aí acaba reencarnando aqui, continua, né? Você acaba vivendo uma mesma existência no mesmo país. Tá? Então, Portugal deixou uma herança bem importante para nós, que é essa herança do nosso processo espiritual. Veja, Estados Unidos foi descoberto em 1492, o Brasil em 1500. Lá, desde 1492, reencarnam espíritos mais vividos, entre aspas, do ponto de vista socioeconômico-cultural. Espíritos mais fundos, tal, porém, menos caridade, mais orgulhosos. Então, tudo tem os dois lados. No Brasil, reencarnam espíritos rebeldes, violentos, escravos de senhores feudais, não aprendem tanto intelectualmente. Então,
acaba acumulando essa reencarnação, e eu estou falando assim, de dezenas, né? Centenas de encarnações, que você acaba ficando naquele processo. Então, tem uma diferença. Então, por que a gente enxerga nos países algumas coisas hoje e que acontece de maneira diferente? Mas, espiritualmente, o Brasil está 100 anos na frente dos Estados Unidos, por causa do desenvolvimento espiritual do povo. O brasileiro é um povo mais espiritualizado do que os outros povos ao redor do mundo. E isso é muito bom nesse momento, e eu já vou explicar por quê. Então, no Brasil foram espíritos mais simples que receberam o cristianismo. Uma verdadeira legião de espíritos imigrantes chegou pela primeira vez no Brasil por vias marítimas e mais tarde continuaram por vias reencarnatórias. Os europeus que vieram para cá, reencarnam aqui. Percebe? Não vão reencarnar lá. Existe um processo de atração geográfica também nessa reencarnação. A primeira coisa que fizeram ao chegar no Brasil foi colocar uma cruz e rezar a missa, né? Vocês vejam como a questão da religião foi importante. Mas, enfim, esse é só um panorama inicial que eu achei importante falar para vocês, para a gente chegar nesse momento aqui. A gente está vivendo a era de provas e expiações na Terra, né? Como diz o Bacelli, a Terra fica na galáxia, né? Na Via Láctea, a Terra fica num dos grandes abismos de escuridão que ainda tem. Então, a Terra tem muito que aprender. E a gente está na terceira dimensão. É o mundo de provas e expiações. E a gente vai passar para o mundo de regeneração, que é a quarta dimensão. Isso está acontecendo agora. Tá? Então, aqueles espíritos rebeldes, aqueles espíritos que a gente está comentando aqui, acabam que sofrendo uma pressão de consciência e espiritual, porque inconscientemente aqueles que ainda vibram no mal entendem que não vão ter mais condições de reencarnar na Terra. Porque a partir de 2050, mais ou menos, nós temos a Terra num outro processo vibratório. E aí ainda tem espíritos que dormem, né? E isso é uma frase, não é só metáfora, né? Dorme no sentido de não entender espiritualmente o que está acontecendo consigo, aí se abate por doença, se abate por depressão, por uma série de suicídios. Por quê? Porque não entende esse processo espiritual. Primeiro, não entende que eu estou conectado ao planeta. Eu tenho ligação com uma árvore, eu tenho ligação com os meus irmãozinhos da Venezuela, assim como eu tenho com os do Japão. As fronteiras não existem. Eu estou no planeta encarnado na mesma situação que todos os seres vivos. Que um cachorrinho que está na rua. A gente tem conexão. Então, primeiro tem que entender isso. Segundo, o processo de evolução do planeta está acontecendo em função das pessoas que estão encarnadas. Cada um de vocês, cada um de nós é um ponto de luz. A gente tem uma aura. A soma dessas auras é a aura do planeta. Se essa aura está boa, o planeta vai avançando mais rápido. Se a aura está cinza, que é o pensamento das pessoas, o planeta vai ficando. Ele não fica estagnado, mas ele avança mais devagar e forçando. E uma coisa que é forçada, uma hora estoura. E aí acontece uma série de situações do nosso corpo e na natureza. Essa conexão com o planeta que, nesse momento, a gente tem que buscar. E tem muita gente que está dormindo sobre isso. E também tem espíritos que dormem, né? Veja, entre os desencarnados que dormem, uma grande parte estão judeus e protestantes. O que vai acontecer comigo quando eu morrer, quando eu desencarnar? Vai acontecer aquilo que eu acreditar. Se a tua religião diz que acabou, ou que você entra no sono eterno, você acredita naquilo e você dorme depois. E aí você tem que ser alimentado de maneira parental, com sondas no processo espiritual, porque o perispírito, eu já vou falar na sequência do corpo físico e do perispírito, ele tem parte matéria, e logo que a gente desencarna, a gente está ligado à matéria aqui no planeta. E a gente precisa ainda de um tipo de alimentação parental até se acostumar no processo de erraticidade. Então, terra encarnado, a gente desencarna, vai para a erraticidade. É tipo um limbo, né? Vou falar assim, mas não é um limbo ruim, é uma erraticidade, ou seja, um local que você está que vai decidir aonde você vai na próxima encarnação. Se reencarna na Terra ou não, em qual lugar, em qual família, de que forma. É um processo de reflexão sobre isso. Quanto tempo demora? Não tem padrão. Tem vários livros que trazem uma séria situação, mas não dá para falar. Tem gente que reencarna depois de 100 anos, tem gente que reencarna 5 anos, tem gente que desencarna, reencarna, varia. Não só a gente, tem animais também, enfim, a natureza, ela funciona nesse processo, tá? Então, veja, e tem aqueles espíritos que desencarnam, dormem e reencarnam. Nem perceberam que morreram, tá? Em várias obras do André Luiz traz
esse tipo de exemplo, essa informação. Então, funciona mais ou menos assim. Quem sou eu? De fato, é esse aqui, é o espírito. Esse espírito é pura luz. Ele está conectado a um corpo físico, a partir de uma série de situações, né? Isso aqui a gente desmembra em 11, né, nos nossos estudos, mas eu meio encurtei a conversa, porque tem 40 minutos aí só para estar falando. O que acontece? O espírito é você. O espírito que pensa. Quem está me ouvindo aqui é o seu espírito. É ele que sente. Se você tem mágoa de alguém, se você não perdoa alguém, se você tem saudade de alguém, não é o corpo físico, é o espírito que sente. É o espírito que define o que é certo e o que é errado, que decide, olha, vai, eu vou por aqui, eu vou por ali. É o espírito que decide, é o livre-arbítrio. Então, quem tem o livre-arbítrio é o espírito. O espírito, ele se conecta, a gente já falou aqui em outros estudos, ele se conecta através de uma glândula pineal, a conexão do espírito inicial está nessa região, e liga todo o sistema nervoso central, e ele se conecta através de um corpo mental. Veja, o espírito pensa, corpo mental. O corpo mental molda o perispírito usa um duplo etérico para se conectar ao corpo físico. O que nós enxergamos hoje é só o corpo físico, mas, na verdade, nós temos toda essa essência por trás. E aí acontece, por exemplo, a causa de doenças, uma série de coisas, né? Por exemplo, uma mágoa muito forte que você tenha de alguém, tá? Você vai acabar ligado ao chakra cardíaco, conectando ao duplo etérico, ao perispírito. Não nessa ordem, mas daqui para lá, porque quem sente mágoa é o espírito. E ele sente nessa região aqui. Muito tempo, 5 anos, falta de perdão, 6, 7 anos, chega uma hora que dá um probleminha no coração, no corpo físico. Por quê? O espírito cria o seu corpo mental e vai refletir lá. Ou seja, nosso corpo físico, o mundo que a gente vive é ilusão, é um espelho daquilo que existe por trás, que é a verdadeira nossa essência. Porque este corpo, quando desencarna, é esse que vai lá para o velório, que o pessoal enterra, que o pessoal queima. Enfim, é o corpo que pertence ao planeta, ele tem que ficar aqui. Senão a gente ia levar ele junto. Tá? O duplo etérico ele desaparece em função do processo de ligação, mas o perispírito permanece o mesmo. Por isso que a gente vê nos filmes espíritas que quando a pessoa desencarna, ela tem a mesma aparência no plano espiritual. Porque o perispírito é a forma do pão que moldou esse corpo físico. Tá? E como que acontece esse processo de moldar? Corpo mental, criado pelo espírito. Ou seja, o que você pensar, vai acontecer. O que você desejar, vai acontecer. Porque você, como espírito, pensa e no seu corpo mental projeta no perispírito. Matéria começa a partir do perispírito. O perispírito tem parte matéria. Tem parte matéria. Inclusive, no livro dos fluidos tem a composição química da formação do perispírito. Ele explica lá como é que funciona isso. Então, essa parte matéria permanece. Por isso que logo que desencarna, você precisa de algum tipo de alimentação nesse contexto aqui do perispírito. Tá? E aí o que acontece? Na próxima encarnação, o espírito vai moldar um novo perispírito para o corpo físico novo. Mas o espírito é o mesmo. Por isso que tem criança, às vezes reencarna com 5 anos, já toca piano sem estudar. Por quê? Aprendeu na outra encarnação. Então, o que a gente fez, a única coisa que a gente leva quando desencarnar é aquilo que a gente aprendeu e o nosso conhecimento. Então, quanto mais estudar, melhor. Porque o que você aprender aqui, você não vai abandonar nunca na próxima encarnação, você vai vir com aquela centelha, aquela tendência para aquilo que você já sabe, né? E o processo de conexão com o planeta, ele é muito forte, que a gente pode ver nisso aqui, né? Só isso aqui já daria uma fala à noite, então vou passar bem rápido. Então, veja, nós estamos conectados com todos os nossos corpos astrais e materiais, conectados um no outro. E tudo isso com os 7 chakras. Em tudo isso aqui está conectado ao nosso planeta, que também tem os seus 7 chakras. Então, tem uma frase que diz o seguinte, que o bater de asas de uma borboleta no Peru pode provocar um tsunami no Japão. Isso é muito verdadeiro. Claro que é uma metáfora. A borboleta vai ter árvore e dar o tsunami. Não é isso. É o quê? Tudo está conectado. Tudo está conectado. Se uma comunidade inteira direcionar a oração e boas energias para a guerra na Ucrânia, coisas boas acontecem lá naquele momento. Porque a gente tem uma conexão. Percebe?
os chakras do planeta, eles estão conectados entre si, e todos os habitantes do planeta estão conectados com o planeta, em função disso. Ou seja, se a gente não cuidar do planeta, é a mesma coisa que a gente não cuidar do nosso corpo físico. A gente tem uma conexão com esse nosso lar, aonde a gente está. A gente tem 2 veículos nesse processo reencarnatório: o corpo físico que a gente recebeu e o planeta que a gente reencarnou. Bom, e aqueles que dormem, então, se eles não fossem alimentados, né, digamos assim, eles estão dormindo, desencarnaram, estão dormindo. E aí tem a equipe espiritual que está cuidando deles. E aí eu falei que tem uma alimentação parental em função do perispírito ter matéria, certo? Digamos parar de alimentar eles, o que acontece? Eles desencarnam de novo, percebe? Então existe o processo de encarne e desencarne dos diferentes planos. Quando você está na erraticidade, você vai voltar para cá, você acaba desencarnando de lá para vir para cá. Quem ficou lá fica com saudade igual, tem choro, saudade até logo, para vir para cá, assim como quando acontece desencarnar daqui para lá. Tá? Mas nem sempre a gente acaba vindo encarnar na Terra. Tem muitas moradas na casa do Pai, como diz no nosso Evangelho, né? Então, apesar do próprio ar, a atmosfera manter vivo, eles podem dormir por séculos, como tem vários casos que a gente observou. No livro Missionários da Luz, do Chico Xavier, que foi ditado pelo André Luiz, ele fala no capítulo 22, inclusive o capítulo 22 se chama Os que Dormem. Tá? Ele diz o seguinte: eminentemente surpreendido, reparei que 2 levantaram distante, ou seja, era um salão, a história do livro, e estava uma galera dormindo assim, e eles alimentando, porque as pessoas que trabalham para alimentar, porque não acordam. E aí eles perceberam que 2 levantaram longe deles. Recordei que ambos faziam parte daqueles que haviam recebido toda espécie de assistência, inclusive sopros curativos. Olharam-nos de longe e, como loucos que acordaram de súbito, começaram a correr, apavorados, não obstante a impressão de cadáveres ambulantes que nos causaram. Ou seja, eles não acreditavam na vida após-morte, acreditavam que tudo acabava naquele momento e estavam dormindo. Só que, do nada, acordaram, perceberam que estavam no momento do desencarne, ficaram desesperados e ficaram enlouquecidos com aquilo. Então, mais motivo para a gente se preparar para aquilo que é inevitável, que é a desencarnação, e é natural, porque a gente vai continuar vivendo. Então, a pergunta que fica, né? Até quando as 2 humanidades, a visível e a invisível, vão continuar dormindo, né? É a missão nossa fazer as pessoas despertar. Por isso que estou falando isso aqui. É muito importante a gente fazer as pessoas despertar de certa forma, mostrar o outro lado das coisas, né? E, assim, tem muitos sonolentos, né? Então tem que ter cuidado de como falar, de como abordar, de como conversar com as pessoas, né? Só por curiosidade, Buda é chamado de O Desperto, né? Porque Buda foi um ser muito iluminado que reencarnou aqui como missão. A neurologia afirma que a maior parte do cérebro é inexplorada, porque ainda estamos sonolentos. Então, no lado da ciência, o cérebro, a grande maioria, ele está sonolento ainda. A partir do momento que a gente começa, por exemplo, quem atua na casa espírita, começa a trabalhar na apometria, no passe, no atendimento de mesa, começa a trabalhar a glândula pineal, que é a glândula responsável pela mediunidade, e começa a despertar outras áreas do cérebro que estavam sonolentas até então. E qual é essa área do cérebro que desperta? É a área do sexto sentido. Então, quanto mais você atua, quer ajudar na casa espírita, quanto mais você atua, mais conectado vai estar com o plano espiritual, mais vai perceber a presença de seres espirituais ao teu redor, e sem medo, porque você vai estudar e entender que isso é natural. Tá? Aqui nós temos 3, 6, 7, 8 pessoas, mas desencarnados tem dezenas. Tá? E isso é um processo natural, que eles também precisam escutar, do lado de cá e do lado de lá, porque essa casa é um ponto de luz, assim como todas as igrejas e tal, eles visitam e permanecem. A gente convive com isso todos os dias, tá? E não só quem trabalha na casa espírita, eu falei que agora o planeta está entrando num novo momento, eu vou explicar. Eu tenho uma palestra que eu já fiz aqui, que eu falo só sobre isso aqui, então eu vou passar bem rapidamente, só para poder contextualizar isso. O contato com o plano espiritual, a sensibilidade das pessoas, de agora até mais ou menos 2050 e depois, claro, vai se aflorar de uma maneira nunca vista. Tá? Então, assim, comecem a perceber no seu dia a dia, você tem umas sensações, você começa a sensação de ter alguém aqui, ou de repente lembra aquela pessoa que já desencarnou, que você gostava muito. O que acontece? Está se afinando a relação da Terra com o plano espiritual, porque a gente está entrando... Veja,
Esse aqui é o nosso sistema solar, tá? Essa bolinha, quem está em casa, eu estou mostrando aqui a bolinha mais ao final no canto esquerdo, aqui, inferior. É o nosso sistema solar. A Terra é bem pequenininha aqui, ó, gira em torno do Sol, o sistema solar está girando todo aqui dentro, e o sistema solar inteiro está girando aqui, ao redor do cinturão de fótons. O que é isso? Esse cinturão de fótons, ele gira assim, ou ele não gira, ele está assim, tá? Ele está desse jeito, um cinturão de fótons, que é um cinturão de extrema luz no universo. Vejam que o sistema solar, ele começou a entrar no cinturão de fótons em 2012. Lembra que a gente dizia que ia acabar o mundo em 2012, era um novo momento? Não tem nada de extraordinário. É isso, a ciência, mais uma vez, entender pela ciência. O sistema solar está entrando no cinturão de fótons, começou a entrar em 2012 e vai estar completamente dentro dele em 2050. Por isso que o Chico falava, né? Tem um documentário do Chico Xavier dizendo vai chegar a hora, o momento, lá no programa Pinga Fogo, ele fala várias vezes sobre isso, ele conta isso aqui, inclusive. O que acontece? Nós começamos a estar metade dentro, metade fora, 2050, o sistema solar inteiro, e a Terra vai estar imersa em luz. Tá? Esse sistema de cinturão de fótons é um sistema no universo que está próximo da quarta, da quinta, da sexta, da sétima dimensão. E a Terra está na terceira, que é provas e expiações. Quando a gente entrar no cinturão de fótons, a gente vai estar na quarta dimensão. Ou seja, até 2050, nós vamos subir 1 degrau na escada da evolução, enquanto humanidade coletiva encarnada, enquanto planeta Terra. Tá? O que isso quer dizer? Contato mais próximos com os nossos anjinhos da guarda, contato mais próximos com seres desencarnados. Do bem ou do mal. Escolha tu com quem você quer andar. Né? É esse o processo. Tá? Veja que no cinturão de fótons, isso aqui já aconteceu na Terra, e sempre acontece, é o ciclo, mais uma vez, ciclo. O cinturão de fótons dura 2.000 anos. Tá? Então, a partir de 2050, 2.000 anos até aqui. Daqui 2.000 anos, nós entramos na escuridão novamente. Que aí na escuridão a gente permanece por 10.000 anos. Então, nós estivemos 10.000 anos na escuridão, Idade das Trevas, Era Medieval, queimando bruxa, escravos, e agora isso tudo vai ficar para trás. Se a gente entra na Era de Luz, coisas boas acontecem. Então, é importante a gente olhar para trás o que acontece na Era de Escuridão de uma humanidade encarnada. E a gente está aprendendo. Só que o que acontece? A hora que a gente entra aqui, se aqui dentro a gente fizer nosso dever de casa e evoluir enquanto humanidade, a gente vai sair em 2.000 anos com a Terra regenerada, com seres de altíssima luz aqui encarnados. Tá? E assim, vai acontecer isso com a Terra. E vai acontecer com as pessoas que aqui estarão. Aqueles que quiserem. Por isso que, quanto mais luz, menos matéria. Percebe? Então, está entrando num momento agora de mais luz, de mais ouvir o outro, de mais conexão com as pessoas, coisas boas, menos matéria, menos orgulho, menos raiva, menos inveja, porque são sentimentos da era de escuridão. Então, é bem importante isso, porque quando a gente entra aqui, a gente desperta o sexto sentido. Esse sexto sentido é um sentido natural que todos nós temos. Ele fica, essa representação na testa é porque ele fica bem na direção da glândula pineal que está aqui atrás, que é responsável pela mediunidade, né? Então, essa glândula ela vai se expandir nesse momento agora do cinturão de fótons. E isso quer dizer o quê? Que o nosso terceiro olho, que alguns os esotéricos falam, vai se abrir para quê? Para o plano espiritual. Vai perceber a humanidade desencarnada de uma forma natural, né? E isso tudo muda, porque aí você vê que é natural, que a morte não existe, né? E de uma forma mais tranquila. Então, quem insistir em não enxergar o que está acontecendo, não abrir, se abrir, fazer o bem e fazer que isso aqui aconteça, vai adoecer. Vai adoecer, vai se apavorar, né? Ele não sabe. Isso. Ele não entende, né, por que ele está vendo. Isso, e não só isso, donos, mas o que sente. O aumento de pessoas depressivas, o aumento de... Por quê? Buscando só matéria e não o lado espiritual. E agora a gente está virando essa chave para ser mais espiritual e menos matéria. Né?
E isso faz com que, veja, eu falei antes, o corpo nosso está conectado ao planeta. Se o planeta evolui e o corpo não, esse perispírito que está latente ali, digamos uma doença lá no pâncreas, ela está adormecida, né? E se você e o pâncreas está ligado o fígado, vamos falar, está ligado à raiva. Então, uma pessoa que vive em estado de raiva tem uma doença adormecida no fígado, que é o do corpo, raiva no espírito, fígado no corpo físico, percebe? Mas estão conectados, porque o perispírito tem uma cópia no fígado ali, né? E aí o que acontece? Esse estado de raiva, a partir do momento que eu entro no cinturão dos fótons, que estava adormecido, ele vai eclodir. E vai numa doença no fígado, porque não tratei aquela doença espiritual antes. Então, é fundamental que qualquer tipo de doença que se esteja passando, conhecido esteja passando, tem que tratar os dois lados. Sim, o corpo físico tem que se tratar, Deus o livre, não estou falando isso. Mas, veja, eu tenho um coração no corpo carnal e eu tenho um coração no corpo espiritual. Eu tenho um fígado, é tudo duplo. Então, eu tenho que tratar os dois. Porque se eu tratar só no corpo físico, o molde dele é que é uma massinha de modelar, né? Vou fazendo um molde, a massinha da massinha vai ficar sempre igual. Então, se eu tratar esse fígado ali no corpo carnal e no espiritual eu não tratar essa raiva, em 2, 3 anos vai voltar a doença, vai voltar a doença, vai voltar a doença, e às vezes vai fazer a pessoa desencarnar, porque ela não tratou a essência. Tá? E aonde que a gente trata isso? Em processo de se espiritualizar. Cada pessoa vai atrás. O meu lugar é dentro da doutrina espírita. O meu é da minha família. Né? Quando precisa tomar passe, faz apometria ou hospitalzinho e tal, você vai tratando uma vez, 2 vezes, e o processo é lento, mas chega uma hora que vai resolver. Né? Então, outras religiões fazem questão de ter o povo sobre o cabresto intelectual. Então, por que todo mundo ninguém fala isso? Porque, veja, a hora que você entender que você não precisa estar na missa todo fim de semana para desenvolver espiritualmente, tem religião que não quer isso, Deus o livre. Ou que você não precisa pagar nada para estar se desenvolvendo espiritualmente, tá louco? Tem religião que não quer isso. Então, tem religião que quer manter a pessoa naquele sistema. Porque a religião é a criação dos homens. Espiritualmente, ninguém mandou o homem nenhum fazer religião. Mas que foi o pessoal que quis aqui, para se organizar enquanto sociedade religiosa. Aí surgem umas centenas, né? Então, aquela história, né? A gente vai falando por parábolas, vai se revelando aos poucos essa verdade. Outra coisa bem importante, a gente está vivendo uma era que tem crianças reencarnando agora, que são crianças cristal, crianças índico, que são seres iluminados que estão vindo para cá. Em grande quantidade. A grande maioria das crianças que reencarnam desde 2010 para cá são crianças preparadas para o cinturão de fótons. A espiritualidade está enxergando, eles estão lá em cima, eles enxergam na frente de nós. Então, sabendo que isso vai acontecer, estão mandando espíritos iluminados reencarnar aqui. Tá? E aí o que acontece? Essas que, daí o pessoal fala crianças índio, criança cristal, é mais ou menos isso. São crianças preparadas para o momento do cinturão de fótons, para o momento de luz. Aí a hora que vem pai e mãe brigado de casa, a hora que vê aquela coisa toda, não entende. Essas crianças têm uma série de situações, não escutam, não entendem grito, por exemplo, né? O professor que acaba gritando com crianças, as crianças acabam entrando, desalinhando o chakra da criança, porque ela vem aqui com uma alma pura. Por que chama criança cristal? Porque a aura dela, o perispírito, ele é cristalino. Tem uma mediunidade de algumas pessoas que enxergam a aura da pessoa, que basicamente é o excesso do espírito que acaba saindo, né? E aí essas crianças, você olha, elas são cristalinas, ela é quase invisível, como se não tivesse, tá? E aí, quando chega a energia cinza é falar, pensar ou agir, né? Gritou, pensou mal das outras pessoas, ou bateu porta, não sei o que, dentro de casa, para essas crianças, aquele cristal que está em torno delas, ele não quebra, mas ele fica com uma manchinha. Então tem que ter muito cuidado, porque são crianças muito iluminadas, que vêm com uma missão para esse novo momento que a gente está vivendo, só que vem no momento da sociedade que a gente não está vivendo mais uma época de guerra, de fome, e a gente acaba mimando os filhos, acaba mimando essas crianças. E elas acabam acostumadas a ter tudo, e no seu âmago, a sua essência, ter uma missão de desenvolver espiritualmente o planeta, acaba ficando adormecida. E elas precisarão, no futuro, que a gente acorde elas também. Porque a gente adormeceu elas comigo. Percebe? Tá? O progresso da humanidade é feito de safra e entre-safra, né? 10 mil anos de escuridão, 10 mil anos de luz, é ciclos, né? Um período disso, outro período daquilo.
Então, no Espiritismo, nós tivemos 2 períodos de colheita fértil. Foi entre 1840 e 1870, quando Kardec codificou a doutrina espírita, e a partir de 1927, quando Chico começou a psicografar livros de André Luiz, de Emmanuel, diversos, Chico Xavier. Tá? Nós vamos entrar agora numa era nova, de safra da doutrina espírita, que vai acontecer nos próximos anos, que Chico vai psicografar de lá para cá. Ele já está preparando um médium no Brasil e ele vai continuar as obras dele de lá para cá. Ele não se comunicou com ninguém. Não. Ele está nesse processo preparatório de psicofonia para fazer esse processo de continuar os livros, né? Ele não tem reencarnação planejada, ele tem esse processo de ter um médium aqui preparado, sendo preparado junto com ele para ele continuar as obras aqui, né? E aí ele completar até depois de 2050 toda a obra. Então, veja, a nossa obra espírita começa em 1840 e ela vai terminar lá perto de 2100. Ou não. Ou depois vai acontecer outras coisas e vem mais obras. Vejam, o que eu falei antes, a doutrina espírita, ela não acaba, ela não é estanque, né? Ela vai continuando esse processo. Tá? Esse livro, A Quinta Terra, é muito interessante. Volta e meia eu revisito ele. Muitos têm dificuldade em compreender o mundo espiritual. Revelam certa dificuldade na compreensão do mundo espiritual, o qual, em sua cabeça, prossegue sendo uma espécie de céu. Não conseguem assimilar que cada dimensão espiritual ao redor da Terra é outra Terra, outro mundo, e, por assim dizer, outro planeta existindo num universo diferente. Inclusive, indico, é do Bacelli, esse livro, A Quinta Terra, fala o seguinte: hoje nós estamos na terceira Terra, né? A terceira dimensão, que é a segunda, a primeira que são inferiores, e agora nós estamos entrando no cinturão de Fóton, que vai ser a quarta. No livro ele fala da quinta, quando nós estiver totalmente imerso dentro do cinturão de Fóton. Tá? Uma dimensão espiritual é constituída por várias subdimensões, e é aí que a gente se conecta com o plano espiritual no dia a dia. Os espíritos estão por aqui. Por quê? Estão numa outra Terra que é um espelho dessa. É como os nossos órgãos que eu falei. São espelhos um para o outro. Tá? E volta e meia a gente se esbarra neles. Como e por quê? Por causa das emoções. Estou com muita raiva, eu vou me conectar com algum ser espiritual que está com raiva. E aí que às vezes entram as obsessões. Hoje, nos atendimentos, a gente observa que a maioria das obsessões é por acaso. Você passou uma semana estressada, pegou uma obsessão de alguém estressado ou se conectou. O obsessor nem sabe que está conectado a você, mas você conecta com alguém no mesmo estado de espírito sem querer. E aí você fica cansado, não tem energia, porque um está sugando energia do outro. Aí precisa de um passe, precisa do evangelho. Não precisa nem ver aqui, o evangelho no lar, todo dia, você marca. Lá em casa a gente sempre tem, né, no domingo, 9 da noite, a família para e faz o evangelho. Porque se tiver qualquer conexão desse tipo, ela é desligada, a gente tem inicia a semana zerado. Então não precisa vir aqui. Você é espírito, você pode se conectar com Deus na tua casa, no teu momento, no teu quarto, sozinho, se quiser, para fazer esse processo. Né? Então, essas são as dimensões. A física fala do buraco da minhoca, né? Onde você pode pegar atalhos através do tempo e do espaço. E basicamente é isso. O salto quântico, né? Onde o elétron pula, né? É onde você, quem já fez a geometria sabe que tem o instalar do tempo, o que é? Você dá toques elétricos para fazer o quê? O salto quântico, que é o que a gente estuda nos cursos de... Tá? Esse salto quântico, basicamente, trabalha com um buraco minhoca, dá um salto no espaço-tempo para fazer uma conexão com o plano espiritual de uma maneira diferente. Tá? Esse livro aqui também é bem interessante, ele é do Chico Xavier também, pelo André Luiz e outros espíritos, e ele traz um roteiro ilustrado de nosso lar. Ele se chama Cidade no Além. Ele tem vários desenhos dentro, só para a gente entender as dimensões. Isso aqui eu escaneei do próprio livro, tá? Olha só, isso aqui é mais ou menos que a gente cortasse, né, as dimensões todas numa cebola e visse as camadas da cebola aqui, né? Basicamente é assim, né? Nós temos aqui o abismo, a crosta 1, a crosta de umbral dos encarnados, a crosta 3 dos desencarnados, então não tem salto. Quando eu for desencarnado aqui, eu não vou virar uma estrelinha, um anjinho, vou lá para cima. Não, eu vou logo para 4. E normalmente num hospital. Aqui nessa estrela, Chico desenha que é a cidade do Nosso Lar, quem já assistiu o filme Nosso Lar, fica em cima do estado do Rio de Janeiro, né?
naquela região, a conexão do nosso lar, existem tantas outras, tá? E aí fica aqui nessa quarta dimensão. Então, veja, quando eu desencarnar, será que a gente vai para o nosso lar ou vai para onde? Depende de dois fatores. A região geográfica que a gente está e por que a gente desencarnou. Então, tem regiões, por exemplo, no plano espiritual, que recebem só pessoas que desencarnam de câncer. Tem outras só de doença respiratória, porque são especializadas em tratamento daquilo. Porque, vejam, ó, o plano astral mediano, onde estão as cidades de ciências, é a quinta dimensão. Então, aqui vai determinar o que vai acontecer com a pessoa, para onde ela vai. Tá? Primeiro para 4, depois para 5. Então, lembra que eu falei, tá na 4, vai desencarnar? Não é isso. Você vai desencarnar, reencarnar na 5, e vai indo. E vai indo, a ideia é evoluir. Aí você chega na 100ª, onde está Jesus, e ele resolve voltar para 3, para ensinar uma série de coisas para essa galerinha que está aqui e não aprendeu. Ele se preparou mais de 1000 anos terreno para conseguir voltar essas escadas abaixo como missão. Assim como o Chico, assim como o Buda, assim como todos esses seres de luz que vieram por missão. Então, quando a gente está desencarnado, você pode voltar para cá como missão, você pode voltar para cá porque você é obrigado a voltar, tem uma série de coisas para resolver, ou não volta mais. Vai avançando para cima, para outros planos e outros mundos. Tá? Aqui tem outra... Eu aconselho vocês verem esse livro, porque ele traz aqui a parte das esferas espirituais daí de cada uma das dimensões. Tudo é duplo, né? Ok? Então, em mundos sutilíssimos não existem fronteiras, são os próprios seres de luz que delimitam seus espaços. A partir da 6ª, 7ª dimensão da própria Terra, não tem fronteira. Eu moro aqui, você lá. É o próprio espírito que determina aonde ele vive. Né? O reino de Deus, que é sutilíssimo, está dentro de cada um de nós. E o momento é de a gente tentar buscar isso e trazer de volta. Né? Não basta tomar uma rua qualquer para chegar onde você precisa. Você tem que saber onde está indo, senão você vai ficar perdido em labirinto. Então, os que nascem na Terra já não são esperados por aquele que aqui estão, da mesma forma vai acontecer do outro lado. Quando a gente desencarna, eu tenho que ter alguém conhecido para me ajudar. Então, entes queridos que já desencarnaram, amigos queridos que já desencarnaram, vão estar recebendo a gente quando a gente desencarnar. Por quê? Porque você vai viver num outro processo, numa outra existência. Existem pessoas que desencarnam e permanecem na mesma casa, no mesmo lugar? Sim. Lembrem, o livre-arbítrio é do espírito. Se eu, quando desencarnar, não quiser avançar e quiser ficar importunando minha família, eu vou ficar. Né? Por mais que tenha espíritos que não vivem esclarecendo, não faça isso, tá? Entendeu? E aí, eu vou conseguir fazer isso? Depende do padrão vibracional da casa. Se eu fizer isso, eu vou estar atuando como obsessor da família. Agora, se o padrão vibracional da casa for de amor, ele fica invisível. Porque ele fica são várias escalas, né? Ondas de rádio, sintonizam uma aqui, outra ali, outra ali. Se eu estou sintonizada nessa e você nessa, eu estou falando aqui, você lá, a gente não está se comunicando. Agora, se a gente está na mesma sintonia, se tiver energia ruim, onde tem energia ruim, onde tem briga, não tem discussão, vai ter espíritos ruins conectados. E vice-versa, energia boa também. Tá? Então, cuidar com esses labirintos. E existem alguns espíritos que estão mais desencarnados que outros. E existem homens que estão mais encarnados que outros. Olha que interessante essa frase. Existem espíritos que estão mais desencarnados que outros. Tem espírito que nem sabe que desencarnou. Está pegado nas pernas, isso é meu. Né? Inclusive, tem um livro, acho que é o próprio Missionários da Luz, que ele traz uma historinha interessante num dos capítulos que diz neto dele mesmo. O cara é neto dele mesmo. Tão apegado que ele é às terras, às fazendas que ele tinha, em 3 gerações ele ficou neto dele mesmo. Olha, isso é o ápice da obsessão material. Ele acabou sendo neto dele mesmo. Tá? Ele conta ali nessa existência. E existem homens que estão mais encarnados que outros. Mais carne, mais matéria. E tem outros que estão mais sutis, mais espiritualizados. Então, não existe hoje no planeta, 8 bilhões de pessoas que tem na Terra, uma pessoa que seja igual a outra enquanto evolução espiritual. Cada um está no seu momento, cada um tem seus apelos, cada um tem seus demônios, entre aspas, para estar correndo atrás e resolver. Cada um tem seu passado, sua história. E por isso que a gente tem que aprender a conviver em harmonia e doar energia boa para todos, né? Por isso uns percebem a presença de espíritos mais
do que outros, né? Então, tem gente que parece que o cara está encarnado, percebe muito a presença do espírito. Tem outros que não vê nada. Por quê? Quanto mais matéria, mais carne, mais terra, mais presente, menos conexão com o plano espiritual. Quanto mais espiritualizado, mais estudo disso tudo, mais doutrina espírita vem ajudar, ou não precisa ser uma doutrina espírita, que é treinador da verdade, mas mais espiritualizada a pessoa é, mais ela vai perceber ao seu redor as coisas. Não precisa ser perceber desencarnados, mas perceber o colega que está do lado, que precisa de ajuda, sabe? Só o fato de perceber isso, sinal que está um pouco mais espiritualizado do que aqueles outros que não perceberam. Isso que a gente está vivendo. Sem exercício intelectual e esforço moral é muito difícil o espírito sair da mesmice. Então, por isso, esforço intelectual associado ao desenvolvimento moral é o segredo para viver essa nova era dentro do cinturão de fótons. E, para encerrar, eu gosto de sempre colocar os livros que eu utilizei aqui para fazer essa fala de hoje. Claro que foi super resumido, por isso que eu deixo aí. Eu peguei muita coisa do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse aqui é do Bacelli, ditado pelo Domingas, A Quinta Terra, eu já falei. O Missionários da Luz é do Chico, pelo André Luiz. E o Cidade no Além também é do Chico. Eu não sei se vocês querem comentar, perguntar alguma coisa. E eu peço desculpa porque eu passei rápido e tudo resumido. Porque cada uma dessas partes daria uma palestra inteira, sabe? É muita coisa. Então, o mais importante de tudo é manter estudando. É manter estudando porque a gente conhece esse outro lado, né? Em casa, tudo bem? Então, ok. Então tá.